Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma meditação, para mais uma reflexão. E eu começo, na verdade, relendo o texto que eu li na última reflexão que eu fiz com vocês, que é Romanos 1,17. O texto diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu expus esse texto. Falei que é através do Evangelho que a gente fica sabendo como é que Deus pode perdoar pecadores, né? Disse que essa mensagem da justiça de Deus, nós nos apropriamos dela através da fé, né? A expressão de fé em fé, ela tem dois sentidos. Primeiro, significa inteiramente pela fé, né? Nós nos apropriamos dessa justiça de Deus inteiramente pela fé, ou pode ter o sentido de que ela é totalmente baseada na fé, do começo ao fim. Os dois sentidos são bons, né? Explicam o que Paulo está dizendo aqui. E aí, falei aqui por último, quando Paulo diz como está escrito, o justo viverá pela fé, ele está dizendo aqui que a ideia da justiça de Deus não é uma ideia que procedeu da mente dele, da elaboração intelectual de Paulo. Não, não foi um pensamento, não foi uma filosofia, pessoal. Ele diz que essa ideia está na Bíblia, como está escrito. Ele está apontando para essa mensagem no Velho Testamento. De maneira específica, ele vai citar isso mais tarde, né? De maneira específica, ele está falando de Gênesis, da experiência de Abraão, e depois ele está citando também, está citando aqui Davi. Bom, a questão é essa, e aí onde eu quero trabalhar com vocês. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que Deus nos perdoa. E Deus nos perdoa não baseado em obras, não baseado naquilo que eu faço. Não é assim que é ensinado nas Escrituras. A mensagem da Bíblia diz que Deus nos perdoa baseado na fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, aqui nós temos uma questão interessante e eu queria chamar a sua atenção, eu queria gastar algum tempo meditando exatamente nisso, né? É que surge aquilo que Paul Walsh chama de o dilema divino. E qual é esse dilema, querido? É como pode um Deus que é perfeitamente santo, justo, justificar pecadores, perdoar pecadores? Esse é um conceito, querido, de santidade, de justiça, que poucos de nós temos consciência dele. Eu gostaria de tratar um pouco disso contigo. Quando eu digo que Deus é justo, eu estou dizendo que ele vai dar ao Edilson aquilo que o Edilson merece. Ou que ele vai dar a você aquilo que você merece. Eu quero que você perceba isso, tá? Dito isso, para Deus ser justo, ele tem que me dar aquilo que eu mereço, assim como ele tem que dar a você aquilo que você merece. Bom, estabelecido isso, eu vou para as Escrituras e as Escrituras dizem o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então eu tenho aqui a lei de Deus estabelecida de uma forma que ela não pode ser alterada. O pecado, ele gera a morte. Foi isso que Deus disse lá para Adão, lá no Éden, né? Olha, é tudo de vocês, o jardim está aí à disposição, mas tem uma árvore no jardim, e do fruto dessa árvore você não pode comer, porque se você comer, no dia que comer, você morrerá. Então, comer da árvore significa desobediência. Desobedecer é pecado. Então, no dia que você pecar, você morre. Foi o que Deus disse para Adão. E de fato aconteceu isso. A morte entrou no nosso mundo ali, né? Quando a gente pensa em morte, eu estou pensando em morte aqui nessas três esferas: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando nós falamos de Adão, eu não estou dizendo que ele morreu eternamente, mas eu estou dizendo que ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus. Até então ele vivia no jardim com a esposa, na presença do Senhor, e todos os dias o Senhor estava ali para visitar Adão. Quando ele pecou, Deus o
Deus expulsou o casal do jardim e proibiu a entrada deles de volta no jardim. Isso é morte espiritual. É o homem afastado de Deus. É o homem impossibilitado de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, diz lá Isaías 59, versículo 1 e 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado cria uma muralha entre nós e Deus. Mesmo que ele me ouça, mesmo que ele possa fazer alguma coisa, eu estou construindo uma muralha com o meu pecado e me afastando de Deus, ou separando Deus de mim, de maneira que ele não vai me atender quando eu estiver nessa situação. Estabelecido isso, eu volto para a pergunta. Então, como é que pode Deus, um Deus santo, um Deus que é justo, perdoar, salvar pecadores? Eu parto do seguinte princípio. Eu parto do princípio que todos nós pecamos. Você pode dizer assim, mas eu não sou o pecador. Eu posso te provar isso facilmente. Uma única questão e eu provo que toda a humanidade é pecadora. Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo. Alguma vez você já mentiu? Só uma mentira. Não precisa duas, não. Uma mentira. Já mentiu uma vez? Então você é um mentiroso. E se você é um mentiroso, você é um pecador. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Você percebe? Uma única questão e nós liquidamos isso. Eu provo que nós somos pecadores. Se nós somos pecadores e Deus é justo, o que nós merecemos? Morte. Esse é o ensino da Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o ensino. Então, como é que Deus pode perdoar? Como é que Deus pode oferecer graça, perdão, salvação para pecadores? Se Ele é santo, se Ele é justo. Isso é aquilo que Paul Washer chama de o dilema divino. É algo extremamente interessante, extremamente emblemático e que merece a nossa reflexão. Eu pensei em fazer isso num vídeo só, mas aí eu vi que não daria para fazer isso num vídeo porque eu precisava colocar assim essas bases que eu coloquei aqui. A alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte, o pecado ele tem como consequência a morte, nós somos pecadores, Deus é justo, Deus é santo, e por ser santo e justo, ele precisa me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço, na verdade, e o que eu mereço, porque eu sou um pecador, é exatamente a morte, entende? Aí eu volto para a pergunta, então como é que pode esse Deus santo e justo perdoar, salvar pessoas como eu e como você? Essa é a questão, essa é a grande questão e que precisa de uma resposta bíblica. Não é uma resposta que eu criei, que eu inventei, que eu ouvi alguém falar. Eu preciso de uma resposta bíblica. E aqui me permita mais uma questão, tá bom? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia é a autoridade infalível. Só na Bíblia nós temos o que de fato Deus diz à humanidade. Qualquer outra informação, qualquer outra instrução a respeito de salvação que não proceda diretamente das Escrituras é falsa e eu devo recusar imediatamente. Então eu volto para a pergunta, como é que Deus pode, à luz da Bíblia, perdoar homens pecadores? Pessoas que têm vivido no pecado. Vamos só aumentar esse leque de exemplos. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no coração, ele já cometeu adultério com ela. Jesus disse que se alguém guardar algum tipo de rancor, ódio no seu coração a respeito de alguém, no coração você já assassinou aquela pessoa. E eu poderia ficar citando textos e mais textos, pegue os 10 mandamentos, ou resumindo tudo isso nas palavras de Jesus, quando ele sintetizou todo o Velho Testamento em 2 mandamentos, ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que isso aqui coloca todos nós numa situação muito delicada diante de Deus. Porque nós não conseguimos amar a Deus nem ao próximo da forma que a Bíblia exige que nós o amemos. E se nós não o fazemos, nós estamos em pecado. Tá bom, queridos? É só para a gente iniciar isso aqui. Depois a gente vai vir com mais reflexões baseadas nessa questão do dilema divino, tá? Deus abençoe vocês.